A presença da nossa amada irmã Eva, ali de São Paulo, capital, e ela traz umas parábolas muito importantes para vocês e você vai dar a sua opinião aqui no canal da Rádio Zap Deus é Fiel. Envolve filho, patrão e riqueza. Então é importante que você deixe a sua opinião aqui no canal da Rádio Zap Deus é Fiel. Aproveita e inscreva-se. Então vamos ouvir a nossa amada irmã Eva, ali de São Paulo, capital. Graça e paz, irmã Eva. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Havia um homem muito rico. Ele tinha inúmeras riquezas incontáveis. E além da mansão, que era avaliado em milhões e milhões de reais, ele tinha um acervo de quadros valiosos, coleção de pintores famosos, que era Leonardo da Vinci, Picasso. E esses quadros, ele tinha toda a coleção. Então, nenhum colecionador tinha todos, tinha parte daqueles quadros, mas ele tinha todas as coleções desses 3 ou mais pintores famosos. Só um quadro daquele era muito, mas muito caro. Isso ele tinha dentro da mansão, em um corredor onde ele exibia aqueles quadros com muito orgulho. A história não conta que ele tinha esposa. Diz que ele tinha um filho muito pequeno, que ainda pequeno também veio a falecer, e ele ficou sem herdeiros. Veja aí, ele tinha um filho, tá certo? Tinha um filho. Eu acho que com toda certeza você vai dar a sua opinião. Você já está começando a entender. Tinha um filho. Sem herdeiros. Toda aquela fortuna, mas ele não tinha herdeiros. E ele, muito triste com a perda do filho, ele foi lá, pegou uma tela e começou a pintar a foto do filho. Ele olhava para a foto do filho e pintava naquela tela. Ora, mas ele não era nenhum pintor. E quando ele terminou de pintar, ele colocou um nome naquele quadro, porque todo quadro de um pintor famoso tem um nome. Por exemplo, a Mona Lisa, Navio Negreiro, né? Todo tem um título. Então ele colocou um título naquele quadro e colocou o nome daquele quadro como sendo o filho, porque era o filho dele. Só que pra gente, aquele quadro não tinha nenhum valor comercial. Se ele fosse vender aquele quadro em qualquer outro lugar, não ia ter nenhum valor, porque era filho dele, não tem nada a ver com a gente. Então ninguém queria, se ele fosse vender, ninguém queria comprar aquele quadro, porque ele não era famoso e ninguém conhecia aquela pessoa que estava ali. Seria apenas um quadro aleatório, um quadro qualquer. Só que para ele, aquele quadro era o mais valioso. E ele pegou aquele quadro e pendurou naquele corredor, o qual eu disse para vocês, que tinha toda Veja bem, era um homem rico. aquela coleção daqueles pintores famosos. Ele colocou ali junto com aqueles quadros, e toda vez que ele passava, ele apreciava todos os quadros ali, e no meio esse quadro, chamado O Filho. Só que ele começou a ficar repensando na vida dele, ele ficou pensando, muito pensativo, preocupado com o fato de que quando ele morresse, quem iria ficar com aquelas riquezas, não só os quadros, mas toda a riqueza que ele possuía, porque ele não tinha herdeiros. Então ele chamou um advogado de confiança da família há muitos anos e disse para ele: quando eu morrer, eu não quero que isso tudo fique para o governo. Eu quero que você faça exatamente o que eu te pedi. Eu quero que você me prometa que você vai fazer passo a passo e da forma como eu estou te pedindo. Ele falou: com certeza, eu faço sim. É o seguinte, eu vou te dar um livro preto, de capa preta, com um cadeado. Você só vai abrir esse livro no dia de um leilão, porque eu quero que você faça um leilão com todos os meus bens. E aí foi assinado. Vou trazer a importância de ter Jesus como seu único, suficiente Salvador. Mostrar o tamanho da riqueza que é tê-lo conosco. Havia um homem muito rico. Ele tinha inúmeras riquezas Estou aqui repetindo para você dar a sua opinião, tá certo? Então vamos novamente. incontáveis. E além da mansão, que era avaliado em Nessa história tem também um livro de capa preta, tá certo? milhões e milhões de reais,
ele tinha um acervo de quadros valiosos, coleção de pintores famosos, que era Leonardo da Vinci, Picasso. E esses quadros, ele tinha toda a coleção. Então, nenhum colecionador tinha todos, tinha parte daqueles quadros, mas ele tinha todas as coleções desses 3 ou mais pintores famosos. Só um quadro daquele era muito, mas muito caro. Isso ele tinha dentro da mansão, em um corredor onde ele exibia aqueles quadros com muito orgulho. A história não conta que ele tinha esposa. Diz que ele tinha um filho muito pequeno, que ainda pequeno também veio a falecer. E ele ficou sem herdeiros. Toda aquela fortuna, mas ele não tinha herdeiros. E ele, muito triste com a perda do filho, ele foi lá, pegou uma tela e começou a pintar a foto do filho. Ele olhava para a foto do filho e pintava naquela tela. Ora, mas ele não era nenhum pintor. E quando ele terminou de pintar, ele colocou um nome naquele quadro, porque todo quadro de um pintor famoso tem um nome. Por exemplo, a Mona Lisa, Navio Negreiro, né? Todo tem um título. Então ele colocou um título naquele quadro e colocou o nome daquele quadro como sendo o filho, porque era o filho dele. Só que pra gente, aquele quadro não tinha nenhum valor comercial. Se ele fosse vender aquele quadro em qualquer outro lugar, não ia ter nenhum valor, porque era filho dele, não tem nada a ver com a gente. Então ninguém queria, se ele fosse vender, ninguém queria comprar aquele quadro, porque ele não era famoso e ninguém conhecia aquela pessoa que estava ali. Seria apenas um quadro aleatório, um quadro qualquer. Só que para ele, aquele quadro era o mais valioso. E ele pegou aquele quadro e pendurou naquele corredor, o qual eu disse para vocês, que tinha toda aquela coleção daqueles pintores famosos. Ele colocou ali junto com aqueles quadros, e toda vez que ele passava, ele apreciava todos os quadros ali, e no meio esse quadro, chamado O Filho. Só que ele começou a ficar repensando a vida dele, ele ficou pensando, muito pensativo, Vejam aí a palavra filho com o novamente. fato de que quando ele morresse, quem iria ficar com aquelas riquezas, não só os quadros, mas toda a riqueza que ele possuía, porque ele não tinha herdeiros. Então ele chamou um advogado de confiança da família há muitos anos e disse para ele: quando eu morrer, Aparece aí um eu não advogado. quero que isso tudo fique para o governo. Eu quero que você faça exatamente o que eu te pedi. Eu quero que você me prometa que você vai fazer passo a passo e da forma como eu estou te pedindo. Ele falou: com certeza, eu faço sim. É o seguinte, eu vou te dar um livro preto, de capa preta, com um cadeado. Você só vai abrir esse livro Olha aí, no o dia de um livro de leilão. capa Porque eu preta quero que você novamente. faça um leilão com todos os meus bens. E aí foi assinado um documento pelo advogado dizendo que ele ia cumprir as tarefas de acordo com o que ele havia estipulado. E ele falou: olha, você não vai abrir isso aqui, você vai abrir no dia do leilão junto com todo mundo. E você vai passar folha a folha e vai fazer o passo a passo que está aí. Você só vai passar para a folha seguinte quando você cumprir a primeira folha, ok? Ele: tá bom, assinou um documento e ele ficou ali no aguardo. Como ele estava muito doente, não levou-se muito tempo, ele veio a falecer. E aí o advogado entrou em ação, começou a divulgar aquele leilão que seria feito, que era a última vontade do seu patrão. Então foi-se divulgado esse leilão por todo o mundo. E vieram pessoas de muitos países. Naquela época não tinha muitos roubos, então vieram pessoas com muitos talões de cheques, vieram pessoas com um carro Ford próprio, né, para poder conseguir arrematar pelo menos um quadro daquele. Enfim, aquele estádio lotou-se. No horário marcado, o advogado se posicionou no meio daquele estádio, que não tinha lugar para cair nenhuma agulha. E ele começou a dizer: gente, eu estou aqui a pedido do meu patrão, ele me deixou um livro, mostrou o livro para todo mundo, que estava com o cadeado fechado, não tinha chave, ele tinha que quebrar aquele cadeado. Ele falou: vou fazer isso na frente de vocês para que vocês vejam que eu não sei o que está escrito aqui. Eu vou fazer exatamente o que ele pediu, mas eu não sei o que é. Então ele quebrou aquele cadeado e todo mundo na expectativa. E ele passou a primeira folha, ele leu, ele olhou para todo mundo, né, ao redor e disse: bom, vamos começar o leilão pelo quadro O Filho. Se vocês se recordam, é aquele quadro que ele tinha pintado do filho dele. Ele disse: Olha aí a palavra filho novamente. 10 mil reais nesse quadro. Ninguém se manifestou.
Podia ouvir até os grilos, porque ninguém se manifestou interesse naquele quadro. E ele foi abaixando o valor para ver se alguém se interessava por aquele quadro, mas ninguém se interessou. Até que chegou ao ponto de ele falar, gente, vocês não estão entendendo, eu não posso passar para a próxima folha se vocês não comprarem esse quadro, porque eu preciso vender ele agora. E aí o pessoal falou, mas a gente não quer esse quadro, a gente nem sabe quem é esse menino, e começou aquele alvoroço. E aí ele falou, tá bom, para a gente vender esse quadro logo, quem dá R$10? De 10 mil foi para R$10, quem quer? Também ninguém se manifestou. Até que quando ele estava já desistindo, sem saber o que fazer, um homenzinho maltrapilho, barbudo, lá no fundo, ele foi abrindo alas, pedindo licença para o pessoal e falou assim, ô moço, é R$10 mesmo? Não, é R$10. Aí ele falou assim, então eu vou ficar com o quadro. Aí o pessoal veio caindo matando. Olha aí quem valorizou senhor, né? o quadro. Por que você quer esse quadro? Ele não vale para nada, você não sabe quem é esse menino, você vai jogar R$10 fora, eu não vou fazer isso. E começou a falar com ele. Aí pegou e falou assim, não, gente, eu sei quem é o dono desse quadro, eu era jardineiro dele. E apesar dos outros quadros que ele tem dentro da mansão valer muito dinheiro. Olha aí, era jardineiro. Esse era o quadro que meu patrão mais gostava. Quantas vezes eu vi meu patrão chorando diante desse quadro? E para honrar a memória do meu patrão, eu vou ficar com esse quadro. Naquela época, como eu disse, não havia muito roubo, então você entregava o valor e recebia o quadro na hora. Os ricos não então, quiseram. Então isso foi feito, ele entregou o valor e o quadro foi dado para ele. Ele sentou no cantinho dele. Logo em seguida, o advogado começou a passar a segunda folha. Antes dele passar, o pessoal já começou. Vai logo, começa esse leilão, agora que vai começar de verdade, já acabou com essa palhaçada, saí do meu país e começou aquele alvoroço. Aí ele passou a segunda folha. Só que ele ficou vermelho a hora que ele leu a segunda folha. Ele começou a desatar a gravata, a folgar a gravata, andar para lá e para cá, mexer nos botões da gravata. O pessoal, vai logo, começa esse leilão, eu vim aqui para isso. Só que ele voltava, ele ia de novo, como se tivesse, os olhos dele ficavam regalados, lendo aquilo que ele estava lendo e que ninguém sabia o que era, só sabia que era algo muito absurdo, porque ele ficou todo sem jeito. Ele abaixou a cabeça, ficou dando para lá e para cá, e o pessoal, gente, o que está acontecendo? Começa logo esse leilão. Aí ele voltou, baixou a cabeça, perto da tribuna, depois ele levantou a cabeça, pegou o martelo, leu de novo para ter certeza que era aquilo mesmo. E aí ele bateu o martelo e disse, o livro de capa leilão preta. encerrado. Nesse momento, você imagina como que foi o pessoal, né? Você tá ficando louco? Sair do meu país, vem até aqui para fazer arrematar pelo menos um quadro desse, você me faz de palhaço? Eu chego até aqui, você simplesmente para o leilão na hora que deveria começar, você acha que eu tenho um cara de palhaço? E começou aquele alvoroço, né? Nesse momento ele falou, pediu calma para o pessoal e disse, eu vou explicar, gente, calma. Está escrito aqui, quem levar o filho, leva tudo. O que nós aprendemos com isso? Se você tem Jesus, você tem tudo, não te falta nada. E o mais importante, Jesus não se compra com dinheiro. Muitos ali estavam com carro forte, estavam com muito dinheiro em mãos. O que ficou com o quadro, o que ficou com o filho, só quis apenas honrá-lo. Então, se você quer ter o melhor de Jesus na tua vida, apenas pense em honrá-lo. Tenha preocupação de honrá-lo nessa terra. Porque se você tem um filho, você tem tudo. Não te falta absolutamente nada. Fiquem com Deus. E Deus abençoe. Amém. Então você vai dar a sua opinião aqui nos comentários do canal da Rádio Zap Deus é Fiel e se expressar, dizer o que você achou, o que você entendeu. Então é importante você deixar a sua opinião. História muito bonita, muito bem narrada, muito bem relatada pela nossa amada irmã Eva ali de São Paulo. E eu quero a sua opinião aqui no canal da Rádio Zap Deus é Fiel. Você aproveita e se inscreve em nosso canal. Nós vamos ter mais participações da nossa amada irmã Eva, porque são relatos que nós chegamos à conclusão da importância do filho e do livro da capa preta, não é isso? Então deixa a sua opinião, em nome de Jesus, aproveite, compartilhe, deixe o seu like, nos ajude a evangelizar o planeta Terra, nos ajude a levar mais longe
e que outras pessoas também possam ouvir o que a amada irmã